Qual será a melhor pilha ou bateria para se colocar num robô feito com Arduino? Nesse vídeo eu vou responder essa pergunta, mas eu vou falar outras coisas também. Eu vou dar algumas opções de pilhas e baterias para você utilizar. Vou dizer qual que eu recomendo mais, qual que eu recomendo menos. Vou mostrar aqui o que você precisa utilizar em cada uma dessas opções, para que tudo funcione legal. E ainda vou dar um pulo do gato para que você faça o seu projeto e tudo funcione. Não só legal, como também para que o seu robô fique bem forte. E olha, não é só robô não, hein? Qualquer projeto com pilha ou bateria vale a pena você conferir. Bora lá? Então vem comigo! Olha só, a bancada está cheia de coisas para eu compartilhar com vocês nesse vídeo e preparei aqui 4 alternativas para que você possa mandar energia para o robô. Se você já está acostumado aqui no canal, já nos acompanha, já deve estar se perguntando o que será esse Maratona Maker, o que é tudo isso novo? Pois é, pessoal, o Maratona Maker é uma série patrocinada pela Petrobras, é o Maratona Maker Powered by Petrobras, e nessa série nós estamos trazendo diversas temporadas. Estamos na temporada 1, que é sobre robótica, e em cada vídeo dessas temporadas nós trazemos tutoriais com muita informação e sempre ali com uma cerejinha do bolo. Esse é o nosso desafio. No tutorial de hoje é como você ligar baterias ou pilhas no seu robô. No tutorial do próximo vídeo tem mais coisa bacana para você ir incrementando o seu robô, inclusive os seus conhecimentos. Esse é o objetivo. Se você é novo aqui no canal, não sabe o que está acontecendo, eu sou Flávio Guimarães, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Sou formado em Ciências da Computação. Durante toda a minha carreira eu trabalhei em empresas que desenvolvem software e criei o canal Brincando com Ideias para compartilhar com vocês não só o conhecimento que eu adquiri, como também o que eu conheço, o que eu vou aprendendo no dia a dia. E eu aprendo muita coisa aqui com vocês, com os comentários. Vale a pena vocês participarem, porque tudo isso aqui é uma comunidade, a comunidade Brincando com Ideias. Eu criei também 3 cursos, olha, muito caprichados. Se você acha que alguma coisa que eu estou explicando aqui é muito para você, se acha que tecnologia, programação, eletrônica, tem coisa que você está meio perdido, vale a pena você conferir esses 3 cursos. E olha, dá para começar pelo curso de Arduino para principiantes, pais, para professores, para jovens. É um curso bem recomendado. Depois tem o curso de Arduino 2.0. Se você já quer começar a programar bem a fundo, esse é um curso bem indicado. E tem o curso de Arduino avançado. Nele você vai aprender realmente placas como ESP, ESP32, ESP8266, a colocar os projetos na internet, entrar no mundo da internet das coisas. Aqui na descrição do vídeo tem o link desses cursos, hein? Dá uma olhada lá, porque cada curso tem um site cheio de informações, com todas as aulas, todo o conteúdo lá para você conferir, e tem o chat para você conversar com a nossa equipe ao vivo e tirar todas as dúvidas. Olha só, pessoal, antes da gente começar a falar das pilhas e baterias propriamente dita, eu preciso explicar aqui um detalhezinho para que a gente possa entender as opções que eu vou falar. Vamos entender que, primeiro, lá no vídeo anterior, eu expliquei que um robô é composto por basicamente 3 partes. Lá nós fizemos uma garrinha e entendemos essas 3 partes. Uma das partes é o próprio Arduino fazendo o papel do controlador. Outra parte são os sensores que mandam informações para o Arduino, informações ali do ambiente onde o robô está. E a terceira parte são os atuadores, que permitem que o robô tome alguma decisão e atue no seu meio. Então podem ser motores, válvulas, relés, Entendendo essas 3 partes, vamos fazer o seguinte: quando a gente se preocupa com a energia para fazer tudo isso funcionar, nós precisamos entender que podemos usar um tipo de energia para o controlador, ou seja, o Arduino,
E o Arduino normalmente já tem capacidade para mandar energia para os sensores. Normalmente, tá? Pode ser que tenha aí um sensor que seja a exceção do que eu estou falando. Mas, em vias de regra, a gente tem, então, os sensores alimentados pelo Arduino, lá pela porta de 5 volts ou de 3.3, e uma bateria, uma pilha, a gente vai se preocupar em mandar energia para o Arduino. Já o outro, né, outra parte que sobra é o motor, né, os controladores. Então, normalmente, essa segunda parte a gente vai ter atendida por uma outra bateria, por um outro sistema de energia. Então, quando a gente fala sobre baterias, pilhas ou até mesmo fontes, seja lá qual for, a gente entende que vamos nos preocuparmos por essas duas partes. Em algumas situações a gente vai ver que uma única bateria vai atender a todas essas partes, mas normalmente a gente precisa separar. E olha, vamos então agora para a primeira opção, já que a gente entendeu que os motores, os atuadores, a gente tem uma preocupação e o restante é outra. A primeira opção é talvez a mais vista por aí e inclusive a que eu menos recomendo. Tá? Eu já vou explicar por que eu menos recomendo. A primeira opção é você utilizar uma bateria como essa, tá? Uma bateria de 9 volts, e normalmente você encontra nesses kits Arduino esse conector para ligar no Arduino, certo? Então olha lá, alimentei aqui o Arduino e no Arduino eu ligo os sensores. Primeira parte resolvida. A segunda parte, que é os motores, então eu vou colocar o quê? Normalmente eu vou colocar 4 pilhas pequenas, tá? Elas vão ficar em série. Então, se cada pilha eu tenho 1,5 volt, aqui eu vou ter 3 volts mais 3, 6 volts, eu mando 6 volts para os motores. Uma bateria não é forte o suficiente para motores, mas ela tem o que o Arduino precisa. O Arduino precisa de 7 volts até 12 volts. 9 volts está adequado. Como ela é fraca para os motores, então a gente utiliza essas 4 pilhas para os motores. Nesse caso aqui eu tenho a ponte H, né, que é o módulo que é necessário para que tudo funcione, para que os motores funcionem. Então eu vou ligar essas 4 baterias, essas 4 pilhas na verdade, na ponte H, e a ponte H vai controlar o que vai de energia para cada motor de acordo com as instruções do Arduino. Então o Arduino não vai gastar sua energia para os motores, ele simplesmente informa o que esse módulo vai mandar de energia para os motores. Então dessa forma nós temos a primeira opção, mas é a que eu definitivamente menos recomendo. Tá? Vamos para a segunda opção. Aqui a gente vai fazer uma pequena mudança e vocês já vão ter um grande ganho, porque essa bateria de 9 volts, ela definitivamente não tem uma boa durabilidade. Tá? Definitivamente. Tá? Ela é fraca, dura pouco e é cara. É bem cara. Não acredito que tenha aí um bom custo-benefício. Então vamos deixar ela de lado e vamos, em vez dela, vamos colocar aqui o quê? 6 pilhas para ligar o Arduino. Isso mesmo, olha, eu tenho aqui um compartimento, né, que cabem 6 pilhas. Olha, é bastante pilha, pois é, mas de repente o custo vai ser menor do que aquela bateria, que é cara, e vai durar muito mais. Olha só, com isso eu liguei o Arduino com essas 6 pilhas e tranquilamente. Se a gente conferir aqui, eu tenho 9 volts, exatamente o que eu teria lá com a bateria de 9 volts, certo? Esses suportes, pessoal, a gente encontra por aí também essa alternativa de suporte que eu acho também bem legal. Acho que é legal comentar com vocês, que olha só, ele tem uma tampa com um parafuso e a gente pode, né, tirando o parafuso, a gente consegue abrir a tampa e então colocar as pilhas. Fica mais protegido, né? As pilhas ficam mais firmes.
E mais legal ainda é que, além de colocar a pilha e o parafusinho, a gente tem também aqui do outro lado, a gente tem o quê? Um botão liga-desliga. Olha que legal. Aqui eu soldei 2 pinos para poder ligar em protoboard, né? Ou uma opção também é ligar aqui no pino VIN do Arduino. Então eu ligo no GND e ligo no VIN. Ligando no pino VIN, eu tenho o mesmo contato como se eu estivesse ligando aqui na fonte. Bom, agora já podemos ir para a terceira opção. Vou manter aqui as 4 pilhas para ligar o motor e no lugar eu vou colocar o quê? Um power bank. Desses power banks que a gente utiliza para carregar celular. Simples assim. Veja, a gente tem o pino onde eu ligo o carregador de celular para carregar o power bank. E o legal é que ele tem aqui uma saída com 5 volts e nós vamos utilizar o power bank para ligar o Arduino. As 4 pilhas ligam o motor, assim como as opções anteriores, né? A gente mantém as 4 pilhas para o motor, mas para o Arduino, aqui nessa terceira opção, a gente vai ligar com 5 volts, mas no cabo USB, não no conector de fonte. No conector de fonte, nós precisamos ter de 7 até 12 volts. Um power bank que tem 5 volts, ele pode ser ligado no conector USB, tá bom? Então essa é uma outra ideia também, porque eu tenho aqui já um power bank recarregável. Inclusive, se você tiver power banks maiores, você vai ter mais bateria e mais tempo de vida da bateria. Então também fica tudo bem energizado. O seu robô vai funcionar legal. Agora, vamos para a quarta opção e é a que eu mais gosto. A quarta opção é o uso dessas baterias de código 18650. Olha só, aqui eu tenho a bateria com esse código 18650. Essas baterias, elas são um pouco maiores, tá vendo, do que as pilhas normais, um pouco mais grossas também. Por isso que a gente vai precisar aqui de alguns detalhes para que a gente consiga utilizar essas baterias. Um primeiro detalhe é um suporte, né? A gente vai precisar de um suporte, assim como nós precisamos das pilhas, a gente vai utilizar um desses suportes para ligar a bateria e com isso a gente vai ligar a bateria no Arduino. Reparem, né? Cada bateria dessa tem em média 4.2, 3.7 volts. Então, se a gente somar 2 dessas baterias, a gente tem 8.4 no máximo, tá? E às vezes ali 7.4, né? Então, a gente está dentro da faixa do que o Arduino precisa. E muitas vezes esses motores, eles também são bem atendidos com esse tipo de tensão. Você já deve ter percebido que com 2 dessas baterias ligadas em série, a gente obtém essa tensão e podemos ligar no Arduino. Olha só, eu ligo aqui e vai funcionar certinho. Ou seja, com isso a gente consegue mandar energia para os sensores, o Arduino e também até para os atuadores. Por isso que eu gosto dessas baterias 18650, porque elas possuem uma capacidade de enviar energia para o circuito bem melhor do que as pilhas. Olha o que legal, elas são recarregáveis. Então a gente compra elas vão custar talvez o custo de uma bateria de 9 volts, porém elas são recarregáveis. Então logo quando você já faz algumas cargas, você já começa a economizar. Você já deve estar percebendo que você vai precisar de carregadores. Outros carregadores de bateria não funcionam com esse tipo de bateria. Você precisa ter um carregador específico para baterias 18650. Existem diferentes tipos de carregadores. Tem carregadores que só carregam uma bateria por vez. Esse aqui que você está vendo carrega até 2 baterias. Pode carregar só uma. Eu ligo só uma, ele carrega. Se eu coloco 2, ele carrega as 2 ao mesmo tempo. Eu já vi alguns carregadores de 4 baterias. São um pouquinho mais caros, mas também são legais, porque já carregam 4 baterias ao mesmo tempo.
E tudo isso específico para as baterias 18650. Tá? Não importa que a bateria seja de 3.7 ou 4.2. Elas basicamente são iguais, porque mesmo uma de 3.7, quando está totalmente carregada, se você medir, você vai ver que tem 4.2 volts lá. Ah, e olha, se você está gostando aqui das camisetas que eu utilizo no canal, na descrição do vídeo tem o link da nossa loja do Brincando com Ideias. Essas camisetas estão lá disponíveis com outras estampas e eu te super recomendo porque, olha, 100% algodão e as estampas elas não saem com a lavagem. É uma qualidade realmente de primeira. Dá uma olhadinha lá, confere, e aí você entra na vibe aqui do Brincando com Ideias também. E se prepara aí que eu vou trazer para vocês o código Petrobras desse vídeo aqui. Se você não sabe o que é isso, lá no primeiro vídeo dessa série eu explico que é assim, você precisa colecionar esses códigos. Lá no outro vídeo tem um código daquele vídeo para você pegar. E nesse vídeo aqui, eu anotei aqui no meu papelzinho e eu já vou falar para vocês o código. Sim, nesse vídeo o código vai ser falado. No outro lá eu mostrei, né, um papel. Em cada vídeo a gente vai usar uma criatividade diferente para trazer os códigos para vocês. Então anota aí. O código de hoje começa com P de Petrobras. Depois nós temos o triângulo, né? Aí vem o número 9, em seguida o número 2 e depois o número 1. Seguido de X de xadrez, depois R de robô e depois F de forte. Repetindo, P de Petrobras, triângulo, 9, 2, 1, X de xadrez, R de robô e F de forte. Anotado o seu código? Então bora agora para os pulos do gato. Olha só, você chegou até aqui no vídeo, tem muita gente que já desistiu, já foi fazer outra coisa e está perdendo aí a oportunidade de não só conhecer um pulo do gato, eu trouxe dois. O primeiro é o seguinte, eu falei sobre essas baterias 18650. Você encontra elas na internet, procura lá em sites como Mercado Livre, como outros sites de venda, você vai encontrar as 18650, mas o pulo do gato é que se você tiver um computador, né, um notebook já velhinho, sucateado, tá lá na gaveta, no armário, você não sabe o que fazer com ele, olha, você pode ir lá na bateria dele. Tá? Normalmente, principalmente aqueles notebooks que você consegue retirar a bateria, e aí você com muito cuidado, claro, se você não faça isso se você não for adulto, se você for jovem, tá? Pede para um adulto acompanhar a criança, não faça isso, mas se você for adulto e conhece, você pode então abrir a parte plástica dessa bateria, né? Normalmente é preta, então você abre essa parte plástica e lá dentro você encontra essas baterias aqui. Eu tenho aqui algumas que eu retirei de um notebook, todas estavam lá dentro, inclusive soldadas entre si, né? Aí eu também com cuidado eu fui desconectando uma bateria da outra e eu tenho exatamente os mesmos modelos, são do mesmo tamanho, ou seja, também são baterias 18650. Quando a gente ouve que essa bateria do notebook tem 10 células, o que ela tem lá dentro? Ela tem 10 baterias 18650. Então, essa dica eu acho que ela está bem legal, porque você pode reciclar a bateria do seu notebook. E olha, mesmo a bateria do notebook está velha, nem todas as células estão velhas. Provavelmente, algumas ainda estão boas. Então, vale a pena você testar, ver qual que está carregando legal e está tendo uma bateria, né, tá aguentando a carga, utiliza essa bateria. As que não estão aguentando muita carga, sim, já está velha, aquela lá você descarta num lixo reciclável para bateria, tudo certinho. E veja só, carregador próprio, eu simplesmente posso ligar aqui e a bateria vai funcionar da mesma forma. Não terminou o pulo do gato não, vamos para o segundo pulo do gato, que é o seguinte: será que eu consigo ligar uma única pilha? Olha, aqui eu tenho um outro suporte também nessa pilha, só que de uma única pilha por vez, não é de 2. Então, se eu tentar ligar no Arduino,
eu tenho pouca tensão. Olha, ele fica fraco, não funciona legal, não vai rolar. Para ligar no robô, não dá certo. Mas, se eu preciso de um projeto mais compacto, que só cabe uma bateria, ok, eu vou abrir mão do tempo de durabilidade da bateria, mas eu tenho um espaço menor. Eu consigo resolver essa questão? Ou seja, eu consigo aumentar a tensão dessa bateria para o que o Arduino precisa? Essa é uma dica que eu vou dar. Agora, a gente pode ter uma outra situação em que eu tenho duas baterias e eu preciso fazer o contrário. Eu preciso diminuir a tensão. Por exemplo, se eu quiser ligar motores de braço robóticos, servomotores, muitos servomotores precisam de 6 volts. E a gente já viu que com duas baterias dessa eu tenho 7.4 pelo menos, né? Posso ter até 8.4. Então, se eu quero ligar, né, um servo que funciona com 6 volts, eu consigo reduzir essa tensão, né? Os volts ali eu consigo diminuir? Pois é. Então vamos para a primeira pergunta, né? Se eu consigo aumentar. Vejam só aqui, pessoal. Nós temos esses módulos chamados Step Up. Tá? O up é de para cima, né, em inglês. Tá? Então o que eles vão fazer? Eles vão subir a tensão. Eu entro com a tensão que eu quero, né, a tensão da bateria, e saio com a tensão que eu preciso lá para o motor, para o Arduino, o que for. Temos dois tipos aqui. Temos um com tensão de saída fixa, regulada, inclusive. Esse aqui eu posso regular ou 5, ou 8, ou 9, ou 12. Tá? E nesse caso aqui ele está regulado para 9. Então é 9 fixo, tá? Não tenho como variar. Agora tem esse outro modelo aqui de Step Up, em que eu tenho aqui uma chavinha e eu posso regular o quanto sai. Então veja só, esse de 9 eu vou ligar a bateria nele, tá vendo? Liguei nele, olha, ele já acendeu aqui o LEDzinho e está saindo uma tensão que eu já posso ligar o Arduino, tá vendo? Com uma única bateria eu estou ligando ali o Arduino perfeitamente. Se a gente for ver aqui no nosso multímetro, vou ligar em tensão e aí vamos medir quanto que eu tenho na saída daquela bateria. Olha só que legal, eu tenho 9.2. Se a gente fosse ver antes do Step Up, quanto que eu tinha? Eu tinha 3.8. E esses daqui, com certeza, a gente vai ter a regulagem. Esse está regulado, vamos ver para quanto? Ele está subindo aqui para, olha lá, 9 também. Mas se eu for girando esse pequeno parafusinho aqui, a gente vai aumentando ou diminuindo a tensão de saída. Lembrando que ele sobe a tensão, não desce. Agora, se eu precisar o inverso, ou seja, reduzir a tensão, no exemplo lá dos servomotores, eu vou utilizar os módulos chamados Step Down. Os Step Down, eles vão fazer o inverso, eles vão reduzir. Tenho também alguns Step Downs fixos, tá? Que eu tenho alguns exemplos de Step Down que reduzem para 5 volts, tá? Tem esse pequenininho, tem esses maiores, inclusive eles possuem o mesmo chip, tá? O mesmo CI, né, do próprio Arduino aqui. Tá? É o mesmo, ele está num circuitinho, então aquilo que o Arduino reduz para o uso dos sensores, por exemplo, esses daqui também já estão reduzindo. Mas o que é legal são esses outros Step Downs, onde eu tenho aqui a regulagem, do mesmo jeito que aquele Step Up. Esse Step Down tem a regulagem. Então, olha só, eu tenho aqui, por exemplo, nessa bateria, né, são... Vamos medir, inclusive, olha lá. Quanto que eu tenho na bateria? Vamos medir. Me acompanha ali no multímetro, temos 8 volts nessa bateria. Eu vou ligar aqui no Step Down. Vamos medir o quanto que está saindo? Olha, está saindo 5.9. Mas, se eu pegar uma chavinha e começar a regular,
Olha, estou diminuindo, tá vendo? 6, 7, estou aumentando, olha. 7. Agora, vamos supor, eu quero diminuir. Eu quero chegar em, vamos supor, 4 volts. Né? 4.3, por exemplo. Tinha um módulo lá que eu precisava de 4.3. Se não me engano, módulo de GPS, alguma coisa assim. Então, olha só. Eu regulo aqui até chegar na tensão que eu quero e pronto. Uma vez regulado, ele já está preparado para o circuito que eu vou utilizar. Olha só quantas opções eu trouxe para vocês nesse vídeo, hein? Graças a Petrobras e também a Altium, que nos ajudam a trazer esses vídeos de forma gratuita para vocês. A Altium desenvolve o Altium Designer. O Altium Designer é um software bem legal para você desenhar placas de circuito impresso. Então, se você já está ficando fera nos projetos, nos seus robôs, olha que legal você desenhar a sua própria placa e aí depois você manda para uma fábrica. Por exemplo, na China tem algumas fábricas que você manda o desenho feito ali no Altium Designer e eles fabricam e entregam na sua casa aqui no Brasil. Você paga como se comprasse ali produtos comprados em sites chineses. Muito fácil, o Altium Designer está também aqui na descrição do vídeo, tem um link para você baixar o Altium Designer e eu vou ficando por aqui, preparar o próximo vídeo para Maratona Maker e não perde, hein? Não perde em maratonar, em conhecer tudo isso e ir pegando os códigos Petrobras, porque aí você participa do sorteio de super prêmios lá no final de cada temporada. Obrigado pela participação, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!